Boa noite. Nosso tema de hoje, como disse meu amigo Henrique, não vim trazer a paz, mas a espada. Não cuides que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 36. Jesus é conhecido como o mestre do amor. O príncipe da paz. Quantas vezes não ouvimos essa expressão? Seus ensinamentos, eles são exemplos de compreensão, tolerância, indulgência, bondade, perdão. E esses ensinamentos ecoam pelos séculos. Sendo assim, fica um questionamento, O que Jesus quis nos ensinar em Mateus capítulo 10, versículos 34 a 36, quando diz que não veio trazer a paz, mas a espada. A paz de Jesus é a mesma que a nossa? O que essa espada simboliza? Nosso estudo de hoje é para responder essas perguntas. Mas a nossa percepção, é claro, vai ser diferente, de acordo com as nossas vivências, com as nossas trajetórias, com a nossa percepção do mundo e com os nossos sentimentos. Tudo isso ocorre, essa percepção diferenciada, porque nós somos únicos, cada um com a sua história e a sua vivência. Então vamos começar pela paz. Em geral, o conceito de paz do mundo, a paz é alcançada quando nós já adquirimos tudo que nós quisermos adquirir, Então essa paz ela é propiciada por poder ficar em casa, sendo servido, cheio das benesses materiais, Não precisamos mais trabalhar, Então, isso tudo é a paz. Somos os reis do mundo, teoricamente. O conceito de paz do mundo, enfim, está relacionada, a conquistas deste mundo corpóreo, a conquistas materiais, Porém, esta conquista é voltada apenas para o indivíduo, para si. E não importa os que convivem conosco. A paz do mundo é voltada para o ter, que supra a ambição, o poder, a vaidade, a fama, etc. Mesmo que para alcançar essa trajetória, nós magoemos alguém, vamos ferir, aqueles que convivem conosco. Diante desse conceito em que a paz está relacionada com o ter, com aquisições, com o domínio, Muitas vezes a paz mundana está no domínio de um povo sobre o outro. A paz muitas vezes não está relacionada à concórdia. Esse é o conceito da paz do mundo, É uma paz temporária. Naquele momento está assim. Não há como associar esta paz à paz de Jesus. Para relacionar esta paz mundana com a paz de Jesus, só há uma exceção. Quando nós fazemos essa correlação, com os nossos interesses pessoais. Quando nós interpretamos os ensinamentos de Jesus de acordo
com aquilo que nós queremos, com as interpretações e as necessidades humanas, com as nossas imperfeições também. E aí nós relacionamos a Jesus. É por isso que nós fomos à guerra, em nome de Deus, nosso Pai, usando os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Isso também é um exemplo histórico de utilizar o nosso conceito de paz, de que sabemos o que é melhor para o outro e vamos lá e arrasamos quem pensa diferente. Mas nós percebemos que é um equívoco nosso quando nós paramos para pensar nos ensinamentos de Jesus, que nos recomendou fazer o bem sem olhar a quem. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Jesus, meus amigos, enquanto esteve encarnado entre nós, foi exemplo de compreensão, solidariedade, respeito, perdão. As criaturas mais detestadas daquela época eram os coletores de impostos. E Jesus deu um exemplo claro na conversa com Zaqueu, ao ir também jantar na sua casa, de que ele não fazia discriminação. Que todos eram filhos de Deus e todos eram seus irmãos. Então a paz do mundo, que o mundo convencionou como paz, não é a mesma que a paz de Jesus de Nazaré. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, tá? Este aqui, que é uma excelente leitura para todos nós, nos alerta: não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. O que Emmanuel quis nos dizer com isso, né? Infectados, e é infectados mesmo, tá? Pelo orgulho e pelo egoísmo, nós esquecemos que o grande convite de Jesus é ao perdão, é a paciência, a compreensão, a indulgência. Esquecemos que Jesus nos convida à benevolência, indulgência e o perdão das ofensas, também conhecido como o BIP do amor, né? P de benevolência, o I de indulgência e o P do perdão. Que é a caridade em sua excelência, como Jesus a compreendia, ou falando de outra forma, é um amor incondicional, que não espera nada em troca, que não constrange, que não oprime, que não cobra, mas trabalha, serve, ampara e auxilia. A paz de Jesus é aquela que emana de dentro para fora. É íntima, habita em nós. Mas para conquistar esta paz, é necessário muito trabalho. A paz de Jesus é a da consciência tranquila, de saber que está coadunado com as leis divinas. Ou seja, do amanhecer ao anoitecer, nada há que possamos olhar para trás e dizer: eu errei. Esta é a paz de Jesus. E que emana dentro de cada um à medida que nós a conquistamos. Falando da espada, né? Quando a gente vai falar de uma espada, normalmente o que vem à nossa cabeça, o objeto, né? Normalmente de metal, né? A gente sabe que tem umas de madeira para treinamento, né? Que o pessoal utilizava e alguns ainda utilizam.
Então, é uma espada de metal, um objeto cortante, tá? Que normalmente está associado a uma luta corporal, né? Entre uma ou mais pessoas, cujo resultado é sempre alguém ferido, sangrando, machucado. Onde há também um vencedor e um perdedor, ou vencedores e perdedores. Então, a espada, quando a gente pensa em termos materiais, e muitos de nós pensamos naquela questão mais concreta, ela é acionada, ela é relacionada, né, a justamente, né, a esta luta que fere. Mas se nós sairmos desse âmbito imediatista, né, relacionada ao concreto, aquilo que nós podemos tocar, a esta encarnação, este corpo de carne, desse âmbito do agora, e pararmos para pensar, né, sobre o âmbito de Jesus, sobre, primeiro, um outro ensinamento que Jesus nos disse: meu reino não é deste mundo. Então, se o meu reino não é deste mundo que Jesus nos diz, também nós vamos perceber que esta espada que ele está se referindo não é física, não é material. Jesus, quando fala que veio trazer a espada, é a espada da luta íntima. Uma luta que todos nós sabemos o que é. O se debater muitas vezes do nosso íntimo, para que caminho eu escolho? Quando há coisas que são mais difíceis, quando nós escolhemos o caminho do bem, e mais fácil perante o mundo, se escolhemos os caminhos mais tortuosos. Jesus nos convida, com essa frase, a vencermos as nossas mazelas espirituais. Meu reino não é deste mundo, está relacionado ao reino de Jesus, o reino do Espírito, no plano espiritual. E esse Espírito que evolui, que avança, que cresce a cada reencarnação, a cada nova reencarnação, ele cresce. E nós crescemos errando, acertando, tropeçando, levantando, reiniciando, quantas vezes for necessário, para que possamos nos libertar da dor das nossas doenças da alma. E é uma dor. Esta luta com essa espada é uma espada da nossa transformação, da nossa reforma, da nossa mudança ante as nossas dificuldades. Emmanuel, em um outro livro, Caminho, Verdade e Vida, ele nos esclarece. Ambos os livros, tá? Os dois são uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, tá? Observemos, então, o que nos esclarece Emmanuel, tá? Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando-se à morte. A mentirosa paz da ociosidade. Vamos pensar. Quantas vezes nós já não ouvimos, né? Que há séculos nós cultivamos uma ideia equivocada, né? Que o ócio é maravilhoso, que quando nós partirmos desse mundo, nós vamos ficar numa nuvenzinha, não é? Numa nuvenzinha lá, sentadinhos, olhando o mundo passar. Imaginem o tédio de ficar o tempo todo, por séculos, pela nossa imortalidade, sem fazer nada, parados no lugar. O ócio é pernicioso. O ócio é uma ilusão nossa criada que nós atribuímos devido às nossas imperfeições. E
daí nós colocamos, né, como algo bom, porque muitos de nós ainda têm dificuldade de entender o quanto o trabalho nos dignifica, nos impulsiona. E trabalho é toda ocupação útil, tá? Se eu faço uma coisa útil, eu estou trabalhando. Agora, se é remunerado ou não é outra coisa. Agora, trabalhar, fazer o bem. Se eu levanto de manhã, eu organizo a casa, eu participo da atividade da família, eu sou útil. E eu me sinto bem, auxiliando, amparando, estando presente na vida do outro. Quando nós nos afastamos, quando nós temos essa ilusão da ociosidade, dessa paz ociosa, de não fazer nada, nós estamos nos afastando, né? Afastando da luz que cada um de nós traz em si. Porque nós vamos empurrando ela para o canto. Empurrando e deixando para depois o que nós precisamos fazer. E nós estamos falando da luz íntima. Porque essa espada é a nossa luta íntima. É aquilo que nós precisamos vencer. E quem de nós não pode dizer que em algum momento deixou o probleminha lá para escanteio e deixou para depois? Porque naquele momento optou por ficar estacionado. Em algum momento nós fazemos isso, meus amigos. Nas mais variadas situações. Quando Emmanuel diz, né, que nós estamos, né, fugindo da vida e morrendo, ele está falando em relação à nossa evolução. Nós estamos parando, estamos nós mesmos criando complicações para o nosso futuro. Porque nós reencarnamos muitas vezes. O que não resolvemos hoje, vamos ter que resolver. E é temporariamente, tá? A gente pode até se iludir, optar por estacionar, por não fazer algumas coisas, e é temporário. Porque a lei de progresso é para todos nós. Por que é temporário? Porque vai vir um dia enxurrada e vai nos empurrar para frente, e daí, vamos lá, aí nós vamos de qualquer jeito. E a melhor coisa que nós podemos fazer é escolher caminhar no nosso passo, com o nosso ritmo, para não ser em meio ao turbilhão. Mas tem que ser uma escolha consciente. Eu tenho que optar por vencer essas batalhas, por travar essas batalhas no meu íntimo e superá-las. Jesus então trouxe essa espada simbolicamente, né? Através dos seus ensinamentos, nos convidando a vencer essas más tendências. Vamos pensar, Jesus demonstrou na prática o que é vencer a dificuldade, o que é exercer o poder, o perdão, o poder de perdoar. Como foi isso, pessoal? Em seus derradeiros momentos, o que ele pediu? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava em meio à dor, em meio à dificuldade, passando pela crucificação. Ali ele nos ensinou que é possível vencer as nossas más tendências, vencer a nossa luta íntima. Vamos pensar, se fosse um de nós nessa situação, com alguém nos machucando, nos ferindo, a gente pediria para perdoar a pessoa? Ou nós atiraríamos pedras e estaríamos revoltados? Por isso é que Jesus exemplificou, porque ele mostrou uma ação diferente, um caminho diferente e uma escolha para nós, espíritos imortais em processo de aprendizado, uma escolha benfazeja, que nos faz caminhar céleres rumo ao Pai. Todos nós temos possibilidades e potencial para vencer as nossas mazelas espirituais. Todos nós somos capazes, mas é preciso vontade, disciplina, determinação. Mas a gente pode ter um pouquinho de dúvida e ficar pensando, como assim essas mazelas espirituais? O que isso significa?
Vamos dar pequenos exemplos de pequenas situações, tá? E esses exemplos, alguns em maior proporção, nós temos, outros em menor proporção. Tá? Pessoas mal-humoradas, tenho certeza que ninguém conhece alguém mal-humorado, porque isso não faz parte da realidade do planeta Terra. Claro que não, né? Faz parte. Às vezes nós somos os mal-humorados, né? Então assim, vocês já perceberam que pessoas mal-humoradas acabam por conviver com pessoas bem-humoradas? Aquelas que levantam de bom humor com a vida, que sorriem. Normalmente é assim, né? E aí é um atrito, muitas vezes, assim, o constrangimento da pessoa olha e rosna para o outro, né? E o outro, bom dia, ou chega e abraça, né? E a pessoa está lá extremamente desconfortável. Mas olha que interessante, na convivência as coisas vão se ajustando, né? O mal-humorado começa a não rosnar tanto, porque já percebeu que não adianta, não vai surtir efeito com quem é bem-humorado. E o bem-humorado aprende a ter paciência com a dificuldade do outro. Aprende a entender que naquele momento é o que ele tem para dar. E nessa convivência, ambos crescem. Muda de uma hora para outra? É claro que não. Isso seria uma ilusão. Mas na convivência, pouco a pouco, ambos vão se influenciar de forma positiva, se assim quiserem. Que o bem-humorado, ele é bem-humorado no trabalho, em casa, com os amigos, em qualquer lugar. O mal-humorado é a mesma coisa. Porém, a convivência dá esse atrito, e o atrito nos faz crescer. E também nos faz ver que há outro jeito de encarar a vida. Porque o bem-humorado muitas vezes percebe que o mal-humorado está solitário, né? E que precisa de ajuda. E o mal-humorado começa a perceber que se ele quer ter mais amigos, conversar mais com a família, ele também precisa mudar de comportamento. Tenho uma grande amiga que tem 2 filhos, né? E os filhos dela, ela me contando, é muito engraçado. Ela é o bom humor em pessoa. Das 5 da manhã até a hora que vai deitar, ela tá sempre de bom humor. E aí, um dia depois dela comentar, né? Um dia ela contando, comecei a reparar, os meninos dela, ao contrário, são extremamente mal-humorados, estão na fase ainda mais da adolescência, que é uma fase mais complicada, assim, até se ajustar às coisas, porque todo mundo amadurece, tá? Quero informar para vocês que todos nós amadurecemos, tá? A idade vem, os cabelinhos brancos, faz parte. Tá? Os meninos são muito mal-humorados de manhã. E é engraçado, um dia eu estava visitando ela de manhã, eles passam, nem bom dia, né? E ela para, bom dia, tudo bem, abraça, beijo, vamos acordar para a vida. Eles grunhem, literalmente. Porém, quando eles retornam, que eles vão fazer alguma coisa, se nota a mudança. Eles ainda não estão bem, mas eles já conseguem conversar. E ela contando que eles já melhoraram muito. Eu fiquei imaginando como é que eles acordavam antes. Vejam bem, ela disse que eles já melhoraram muito. Porque ela, desde que ela percebeu isso quando eles eram pequenos, ela começou a falar para eles que a vida vai nos dar de retorno a forma como nós tratamos as pessoas, como nós tratamos a vida, como nós enfrentamos coisas. Então ela se importa constantemente dar um exemplo diferente para os filhos, para que os filhos não ficam batendo em tudo à volta, rosnando para a vida não rosnar para eles. É um exemplo. Então, depende de nós vencer as nossas batalhas. Ela faz a parte dela, dá o exemplo, agora a escolha vai ser deles. Se eles vão mudar um pouco e ir se ajustando, ou se eles vão optar por continuar rosnando o resto da vida. Não tem problema nenhum, a escolha deles, eles são responsáveis pelos seus atos, né? Tudo certo. Agora vamos falar dos irritadiços, né? Que as pessoas estão sempre irritadas. Isso também não acontece no planeta Terra, tá? Porque nós não convivemos com pessoas que ficam irritadas por tudo, que se alguém fizer um barulhinho, a pessoa já está revoltada, porque está tirando a concentração dela, tá? Ou com outras situações, né? A pessoa está muito irritada porque alguém
ousou bater na porta, ela porque veio entregar uma correspondência, que é o trabalho da pessoa, que alguém enviou para ela, ou ela fez a encomenda, né? E a pessoa se revolta, fica irritadíssima, né? Abre a porta pro pobre do entregador e diz, o entregador trifeliz, bom dia, só se for para ti. E assina. Alguém lembrou de alguma cena, viveu? Não, capaz, isso não acontece conosco, né? E é a mesma situação, vocês já se deram conta que quanto mais irritada a criatura for, ela convive no trabalho, com os amigos, na família, com alguém que é a paciência pessoa? Que nunca se irrita, que tem um ritmo diferente, né? Porque normalmente quem é mais irritadiço também é mais acelerado, né? E aí ela convive com aquela pessoa que é slow motion. Aí porque não é um pouquinho diferente, é aquele que é bem com outro ritmo. Ambos treinando a paciência, ambos aprendendo a ritmo. Porque quem é irritadiço também tem que desacelerar, tem que aceitar o ritmo do outro. Tem que entender que estar irritado, chateado, não torna a vida melhor. Não é assim que vai resolver os problemas. É uma luta íntima para a pessoa, para vencer essa sensação de que todos estão tramando contra ele para irritar. Isso é uma ilusão, pessoal. E é uma ilusão que muitas vezes nós criamos e vivemos em meio a esta luta íntima. E na convivência com alguém paciente, com alguém num outro ritmo, começa o aprendizado. E no início é um aprendizado muito duro, muito difícil. Tenho certeza que alguém lembrou, ou de si, ou de exemplos, né, de como foi quando alguém chegou do trabalho contando do ritmo diferente do colega. Os anos passam e os dois aprendem a chegar no equilíbrio. Porque graças à misericórdia divina, nós sempre vamos encontrar aqueles que nos auxiliam, nos dão exemplos de como vencer a nossa luta íntima, quanto à irritação, quanto ao mau humor, quanto à raiva. Sempre nós vamos encontrar alguém. Em todos os momentos da nossa vida é assim. Outro bom exemplo para a gente pensar. Em nossos núcleos familiares. Cada um na sua família vai lembrar agora. Eles são repletos de exemplos, de laços, de afinidade ou de contrariedade. De afinidade ou de dificuldade de convivência, de dor. Há inúmeras lutas dentro dos nossos lares. Inúmeras. E é no nosso lar que nós somos convidados a vencer antigas desavenças do nosso pretérito, que nós não lembramos. Graças à misericórdia divina, nós não lembramos das encarnações pretéritas. Mas muitas vezes nós nos reencontramos no lar para estabelecer novos elos, porque nós temos a oportunidade de reescrever. Mas dói. Muitas vezes é uma luta íntima, a convivência com um pai, por exemplo, que tem dificuldade de aceitar o filho, de ver qualidades no filho, de ver o potencial dele, que os estigmatiza os seus filhos como alguém que não pode crescer, que não vai melhorar, que não é bom. Isso é um equívoco desse pai. Mas é também uma luta para esse filho não guardar ressentimento, não guardar mágoa, vencer isso e principalmente fazer o seu melhor para caminhar, para se transformar, não para mostrar para o outro que pode, mas para si mesmo, para se transformar, para mudar, para não ficar arrastando grilhões por muitas encarnações. Vencer essas mágoas é um convite para cada um de nós. E muitas vezes para vencer isso nós precisamos de terapia. Esta que é a verdade. Porque algumas coisas nós precisamos conversar para esmiuçar, para entender por que isso nos afeta tanto. Mas que o grande convite dessa noite para vencer a nossa luta íntima, a espada que habita em nós,
é justamente fazermos a nossa parte. É termos a coragem de olhar para o nosso íntimo e saber como somos. E, cientes disso, identificar o que precisa mudar. A cada nova encarnação nós temos a oportunidade de mudança, de estabelecer novas condutas, comportamentos, de renovar os nossos sentimentos, transformar esses sentimentos que muitas vezes nos arrastam para a mágoa, para o ressentimento, para o ódio, para a vingança. E é transformar mesmo. Porque quando nós assim queremos, temos vontade, tudo é possível. Emmanuel, tá? No livro Caminho e Verdade de Vida, este aqui, né? Que é a psicografia de Chico Xavier, nos esclarece. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Temos que lutar, literalmente lutar, contra as ideias atávicas, né? Que estão enraizadas, arraigadas no nosso íntimo, né? E essa batalha, né, que ocorre no nosso âmago, né, dentro de nós, né, ela é uma batalha porque novos conceitos, cada vez que a gente vai aprendendo novos conceitos, que a gente vai pensando sobre os ensinamentos de Jesus, em que a gente estuda também grandes pensadores que trouxeram óticas diferentes para muitas vezes ideias equivocadas que nós temos. Esses novos pensamentos, essas novas ideias, elas entram em conflito com essas ideias equivocadas que estão arraigadas em nós. Por isso que é uma luta íntima. Por isso que a espada é íntima. Porque ficamos nessa luta. E o mérito de cada um de nós fica por conquistar, superar, pouco a pouco. Porque nada acontece por acaso. A natureza não dá saltos, tá? É um passinho de cada vez. Superar essas dificuldades, esses sentimentos, os nossos preconceitos, e todos nós temos, muitos. Aceitar a diferença, aceitar que o outro tem o direito de ser diferente, de viver de forma diferente, e que nós não podemos impor as nossas concepções. Para fazer o bem, nós podemos estar em qualquer lugar. Até mesmo atravessando a rua, quando eu vejo alguém com dificuldade para atravessar a rua, seja porque está com dificuldade de movimento, seja porque nessa encarnação não tem a visão, que nós possamos parar para auxiliar o outro. E não como muitas vezes nós fazemos, passamos indiferentes pela dificuldade do outro. Essa dificuldade que nós vemos no outro também há em nós em outros aspectos. E quando nós estamos em dificuldade, nós gostamos muito de sermos amparados. Por isso Jesus nos recomendou fazer o bem sem olhar a quem. Amar o próximo como a si mesmo. O bem sempre vai triunfar naquele que se esforça para adquirir, né? O entendimento do legado de Jesus. E é um legado. Jesus marcou a história do planeta Terra. É por isso que até mesmo nos livros de história é antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus marcou, seus ensinamentos ecoam pelos milênios, né? Nos convidando, né, a esse entendimento de tudo que ele exemplificou das leis divinas. Jesus é o guia e modelo da humanidade. À medida que nós vamos aprendendo e introjetando, né, esses ensinamentos, esses aprendizados,
nós passamos a compreender a nós, ao próximo e também aos ensinamentos de Jesus. Muitas vezes, meus amigos, nós temos afinidades com amigos, com familiares, ou não temos essas afinidades. Mas isso não é o mais importante. O importante é como nós escolhemos conviver. Se nós escolhemos albergar Jesus no nosso coração, ou escolhemos albergar a paz do mundo que é fictícia, temporária e dolorosa pelas suas consequências. Eu gostaria de compartilhar com vocês a letra de uma música da evangelização, que é uma versão de uma outra música, mas esta letra é do meu amigo Nelson Gonçalves. Fica ligado, já é hora de renovar o homem velho. Já é hora de um serviço muito sério. Já é hora de viver o Evangelho. A boa nova foi Jesus quem trouxe à terra, preparando a nova era, praticando, ensinou. Que a estrada que conduz à perfeição tem forma de coração, iluminada com amor. A boa nova foi Jesus quem trouxe à terra, preparando a nova era, praticando, ensinou. Que a caridade é amor em movimento, praticada todo o tempo, ilumina quem amou. Fica ligado, já é tempo de vencer a si mesmo, vencer as suas próprias lutas, vencer as suas dificuldades, sem jamais esquecer de estender a mão para aquele que está sofrendo quando temos condições de fazer isso. Estender a mão nem sempre está ligado a bens materiais. Estender a mão é escutar o outro. É dar um olhar amigo, fraterno para aquele que chora, para aquele que sofre. É saber abraçar. É saber ouvir aquele nosso ente querido que está esbravejando e falando muitas vezes sandices e impropérios e desejar o melhor para ele. É quando perceber que estamos magoados ou chateados, perguntar a si mesmo: quero ficar preso a essa mágoa? Quero ficar assim? Se a resposta for não, lute. Lute com todas as forças para se libertar dessa dor. Cada um de nós traz a centelha divina. Somos filhos de Deus. Somos capazes de superar qualquer adversidade. Habita em nós o poder e a possibilidade de superação. Mas depende de nós. Depende de cada um de nós escolher seguir com Jesus de Nazaré a cada dia, usando a espada simbólica da luta íntima para vencer as adversidades, mas também para começar a instalar a paz de Jesus dentro de nós, que é de dentro para fora e que nos convida a sermos distribuidores de compreensão, tolerância, indulgência, perdão, bondade, fraternidade, caridade. Instalar a luz em nós é o convite que ecoa há séculos, o convite de Jesus de Nazaré, nosso mestre e amigo. Muita paz a todos e uma boa noite.